Bom, e aquele discurso de que a CPMI, né, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os crimes de 8 de janeiro, que ela não deve atrapalhar a tramitação dos projetos no Congresso, esse discurso permanece por parte de todos, pelo menos por parte da base governista, né? A apresentação do relatório do deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, sobre as novas regras fiscais, essa está mantida para o dia 10 de maio. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu aos líderes partidários que, por mais holofotes que a CPMI gere, a prioridade será votar projetos de lei importantes, começando com o das fake news, né? A intenção é apresentar a proposta hoje com um arsenal de sanções para que as redes sociais identifiquem e retirem rapidamente conteúdos falsos. Outro ponto importante é a obrigação para que empresas sejam mais transparentes sobre os algoritmos que determinam o que os usuários recebem com maior frequência. Eu já não sei mais o que determina isso. No Twitter, agora a gente sabe que o tal do selinho azul, ele faz as postagens ficarem mais importantes, digamos assim. Elas são mais distribuídas. Então, a gente acaba recebendo mensagem ou post de quem a gente nunca viu, nunca ouviu falar, mas está lá o tal do selinho azul. Mas como é que isso é feito, né? É um mistério. Bom, em entrevista ao canal Band News TV, o relator do texto antecipou que vai propor o fim do chamado autoplay para crianças, quando os vídeos são executados na sequência, sem apertar ali o botãozinho do play. De acordo com o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o objetivo é diminuir o risco de acesso a conteúdo inapropriado. É necessário que haja um acompanhamento parental e que o pai, se quiser, autorize que assim se dê, mas que haja uma autorização de uma pessoa adulta para que as crianças não fiquem tão expostas a algo que gera uma dependência. Só uma informação adicional ainda a propósito da CPMI. É claro que esse assunto aqui é super importante porque as discussões serão muitas a respeito dessa decisão do governo, aliás, das medidas que serão tomadas a partir de agora em relação às redes sociais, a responsabilização das Big Techs, né? A gente já tem falado bastante sobre esse assunto aqui na Band News FM, mas só voltando à instalação da CPMI, aguardada para amanhã a respeito dos atos do dia 8 de janeiro, o PL já tem os nomes para a CPMI do 8 de janeiro. E já a gente vai poder voltar a esse assunto com o Rodrigo Orengo de Brasília. Mas quem seriam? Os deputados André Fernandes, do Ceará, Eduardo Bolsonaro, São Paulo, e o delegado Ramagem, do Rio de Janeiro. Esses devem ser os indicados pelo PL na Câmara dos Deputados. A respeito de André Fernandes, é importante que se diga que ele é um investigado, né? O deputado federal eleito pelo Ceará se tornou alvo de um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal exatamente sobre esses atos terroristas registrados em Brasília. Foi o ministro Alexandre de Moraes que determinou a abertura desses inquéritos investigando a conduta de golpistas. Então, ele é alvo e um dos grupos investigados inclui exatamente André Fernandes. E eu retomei alguns tweets dele na época. Por exemplo, no dia 6 de janeiro, ele publicou o seguinte no Twitter: neste final de semana acontecerá na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula, estaremos lá. E aí no próprio dia 8, ele traz uma postagem com uma foto que é da porta do ministro Alexandre de Moraes, né? Tornando clara ali a incitação ao crime, né? Isso fica claro na investigação. Ele publica a imagem com a porta de um armário com o nome do ministro Alexandre de Moraes, resultado das depredações, neste caso aqui, na sede do Supremo Tribunal Federal. Então, só para lembrar que esse é André Fernandes e ele deve ser um dos principais indicados pelo PL para compor essa CPMI. Quando a gente fala em investigação sobre os atos do dia 8, já é tomada o fato de que foram atos criminosos, certo? Uhum. A gente parte daí? Sim, que são crimes? Sim. Porque não é exatamente o que esse parlamentar acredita, né? Ou pelo menos defende nas redes dele. Como é que vai ser a participação, então? Será que tem até, no fim de semana, a gente conversava com a professora Denilde Roshacker sobre essa tentativa, claro, né, de manipular as narrativas. Base do governo vai ter agora a prioridade em dizer que não há envolvimento nenhum do governo no planejamento e execução desses ataques. Enquanto que, o que é que vão dizer os parlamentares da oposição?
É difícil, é só isso, é só tentar imputar ao governo essa execução dos atos? Ou eles vão defender os atos e dizer que essas pessoas não estavam fazendo nada de errado? Não, se você for passear pelas redes sociais bolsonaristas nas últimas horas, você vai ver que a narrativa já está pronta, a de que tudo foi uma grande conspiração do governo por meio do uso de infiltrados para que aqueles atos fossem realizados, criminalizassem o bolsonarismo e tornasse o governo uma vítima de circunstâncias criadas por ele próprio. A versão é ridícula. Quer dizer, então agora eles acham que aquilo ali é errado. Porque se foi o governo que fez e colocou infiltrados no meio, então agora os atos são errados, é isso? Não, os atos eram corretos até o momento em que estavam pedindo o que quer que fosse. Porque no final das contas, você pedir golpe de Estado já é um crime, né? Previsto pela Constituição brasileira. Então, a própria existência daqueles acampamentos, e aliás, eles não fizeram nenhuma questão de serem discretos e esconder as suas intenções. Os cartazes eram claros, os gritos de guerra eram claros, intervenção federal, o Lula não vai tomar posse, o Barba, o Nine, ou seja lá qual for a alcunha usada para se referir ao presidente então eleito, não vai subir a rampa, tudo estava claríssimo. E a incitação, a violência, também estava claríssima na boca de figuras notórias do bolsonarismo nas redes sociais ou não, nos próprios microfones. Basta você colher aí o que estavam dizendo os filhos do presidente, Bia Kicis, Carla Zambelli, enfim, essa turma toda. A incitação ali, a violência, a tentativa de golpe, a tentativa de virada de mesa, ela era clara. Você tentar atribuir isso ao governo é uma estratégia ridícula, que é uma espécie de dobrar a aposta com todo respeito ou não, na burrice dos próprios seguidores. Porque tá tudo muito claro. Agora, o que pode ser um argumento, digamos, aceitável para a CPMI a CPMI será importante para atribuir o quanto o governo, por meio do GSI, por meio do Ministério da Justiça, se esforçou para evitar que aqueles atos que tem o DNA bolsonarista, isso não se discute, que tem as digitais do presidente, inclusive por meio do silêncio depois da derrota na eleição, mas por meio de declarações golpistas muito claras antes que o segundo turno acontecesse, o quanto o governo se esforçou, né, no afã de cumprir a sua missão para que aquilo não acontecesse, para que a invasão não acontecesse. Me parece que esse é um argumento um pouquinho mais coerente com a lógica e com os fatos, mas que foram atos criminosos patrocinados por Bolsonaro e pelo seu entorno, isso não há discussão. Você apostar em qualquer outra narrativa é brincar com a inteligência do eleitor brasileiro. Agora, temos aqui a provável composição, né? A Sheila já falou aqui do PL, não é a composição definitiva, esses nomes já foram trazidos ontem pelo nosso Rodrigo Orengo, há alguns outros que apareceram nas últimas horas do lado do PL, do lado da oposição. André Fernandes, já supracitado, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro, delegado Ramagem e Carlos Portinho. Estamos falando aqui de deputados e senadores, todos do Partido Liberal. Entre os governistas, já temos alguns nomes, prováveis nomes para compor essa mesa e a própria CPMI. Randolph Rodrigues, da Rede, André Janones, do Avante, de Minas Gerais, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O nome de Renan é uma incógnita, né? Porque ele não é exatamente um aliado, pelo contrário, é um inimigo do Arthur Lira. O Arthur Lira fará o possível para não fornecer esse palanque ao Renan, mas o Renan está na ordem do dia. E Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Esses hoje são os prováveis nomes a compor essa que será inevitavelmente muito barulhenta CPMI dos atos de 8 de janeiro.